Oi meninas, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje, de novo, eu venho falar sobre um tema um tanto polêmico que foi colocado e que muitas mulheres caíram nessa conversa, né? O que é realmente ser uma mulher independente, né? Porque tem muita mulher que acha que ser independente é ter tua profissão, é não depender de homem, é você ter seu dinheiro, né? Isso é muito bom mesmo. Mas o que te leva a fazer isso? O que te motiva a fazer tudo isso? Porque muitas vezes você tem a independência financeira, mas você tem a dependência emocional. Você vive correndo atrás de um homem, você não consegue ficar sem, né? Você pega o seu dinheiro e compra coisas para mostrar para os outros, você não compra para é, é, se, sabe, não para se abastecer, para falar, nossa, eu tô fazendo isso para mim, eu tô indo ali. Não, você tá sempre fazendo pro mundo. Então, assim, aonde que tá a independência aí? Você continua dependente, né, da opinião dos outros, você continua dependente muitas vezes do homem, você tem o seu dinheiro, mas você não tem o seu alto amor, você não tem o seu cuidado, você não tem o seu carinho, você continua enchendo o saco do macho. Então, assim, colocaram para a mulher, né, que, que é assim, né? Para ela se validar, para ela ser mulher, ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar fora, ela tem que matar um leão por dia. Senão, ela não é válida, senão ela não vale nada. Só que te venderam essa ideia e muita mulher comprou isso. Tem que ser assim. Eu não tô dizendo que você não vai estudar, que você não vai ter sua profissão. Não é isso. Mas quando você faz isso porque eu quero ser independente, mas você já reparou mesmo se você é independente? Porque isso é muito mais profundo do que parece, né? Isso é muito mais profundo do que parece. Então, assim, o trabalho da mulher é muito silencioso. Eu tô aprendendo essa semana que é muito silencioso e a questão de que é a gente que edifica o nosso lar, sim. Só que é no silêncio e ninguém tá vendo. Então, por isso que é um trabalho desvalorizado. Por quê? Porque é no silêncio, não tem ninguém para te aplaudir, não tem palco. Aí você fala assim, eu tô tão assim, eu quero ir, vou trabalhar fora. Aí você não pergunta pra tua alma em que você quer fazer, o que é para fazer. Aí você pega e arruma qualquer coisa para fazer, só para dizer, só para se validar. Aí o que você tem que fazer? Você começa a se sobrecarregar, você tem que deixar seus filhos com outra pessoa para cuidar, né? Às vezes o que você ganha não é muito, a metade do seu salário é para a pessoa que vai cuidar do teu filho. Então assim, você arruma uma confusão tão grande só para se sentir validada. E muitas vezes você está fazendo isso para o mundo, não é para você. Você entendeu o que eu quero dizer? Não é que você não possa, não é que você não deva. Oi, Andréia, boa tarde. Não é que você não possa trabalhar fora, não é que você não deva ter sua profissão. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre escolha, né? Se você resolveu ter seus filhos, né? Se você resolveu ter tua casa, é muito complicado você ter que sair para trabalhar fora. Agora, você trabalhar para se realizar, para se satisfazer, para se sentir feliz, para se sentir bem, isso é muito bom. Mas desde que essa responsabilidade não seja sua. Vocês entenderam? Que seja do homem. Porque essa coisa de prover, de proteger, o caçador é o homem. Então essa responsabilidade precisa ser dele. E se você pega isso como sua, mesmo você tendo ele, você se sobrecarrega, você se estressa, você começa a se perder, né? Por isso que tem muita mulher machucada, muita mulher doente, e a gente tá vendo essas mulheres aí cuidando de bebê reborn, elas não sabem mais quem sou eu, sabe? Tá totalmente perdida, se perderam delas, né? Estão muito voltadas, perdeu o sentido, né? E que
que se perderam, porque é assim que a gente se acha, né? Muitas vezes a gente se perde para se achar e tá tudo certo. Então, aí você fala assim, eu sou uma mulher independente. Será que você é independente mesmo? Porque você tá fazendo isso dependendo para mostrar para o mundo. Então você não tá independente. Né? Como eu disse no início, independência é muito mais do que isso. Lógico, você está aí numa situação em que você não escolheu bem, você não prestou atenção, tá com uma pessoa que não é bacana, você precisou enxergar que ela não era bacana e você já teve teu filho, o que você vai fazer? Né? Você se separou, você tá aí, você tem que trabalhar, você tem que sustentar teu filho, você não vai ficar com os braços cruzados, né? Você tem que ir. Aí é uma consequência da sua escolha. Por isso que é muito importante a gente escolher bem, porque depois que você tem seu filho, aí você tem essa responsabilidade de ficar sozinha e de ter que correr atrás. Muitas vezes o cara não te ajuda, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, né? A gente tem que ter essa independência aqui com a gente, que eu tô falando, essa independência emocional em tudo, e voltar para a gente. A gente tem que ser dependente da gente, do nosso mundo interior e de Deus, para que a gente sempre receba as orientações, que aí a gente vai passar a errar cada vez menos. E na hora de fazer essas escolhas da pessoa, que a gente possa escolher o parceiro que é seu parceiro mesmo, aquela pessoa que faz tudo para você. Não é feio a gente ser cortejada, não é feio você ser sustentada, como falam, né? Falam de um jeito tão assim, como se fosse uma coisa horrível, você ser sustentado pelo seu marido. Gente, é uma casamento é parceria. Se você tá aí, você tá com a responsabilidade de carregar sua casa nas costas, você que é mulher, tá errado. Tá errado, sabe? Não tá certo. Porque a responsabilidade é dele. Agora, seus filhos já estão grandes, você fala assim, não, agora eles já estão mais assim, né? Porque a função da mãe é deixar o filho cada vez mais independente dela, né? Eles vão crescendo e a necessidade de você vai ficando cada vez menor. Eles vão ficando independentes, não precisam mais da gente. A nossa função é fazer com que o nosso filho chegue a um ponto que não precise da gente mais, né? Então, você já viu que ele está numa idade que ele já se vira, já não precisa mais, né? Lógico que você não vai abandonar, eu não tô falando isso, vocês compreendem. Mas ele já está num estágio que ele já sabe se virar. Aí sim, aí você vai desenvolver alguma atividade que você gosta, né? Você vai trabalhar naquilo que é a sua paixão. Se você parou de trabalhar, você volta. Mas assim, tudo fazendo para somar e não fazendo com que essa responsabilidade da casa seja sua. Porque a gente é diferente do homem. A gente não foi feita para passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e ainda ter que trabalhar, ainda ter que cuidar dos filhos. A gente não foi feita para isso, sabe? A mulher é delicada, né? A gente é delicada. O nosso organismo é completamente diferente do homem. O nosso organismo é todo cheio de ciclos, né? A gente tem as nossas fases, a gente é como a lua, né? Tem as fases. Então, assim, pode ver que a nossa estrutura é mais delicada, mas a gente tem uma força excomunal, a gente é muito forte, mas não para usar essa força para querer ser homem, não é para usar essa força para a gente querer ser homem. Não. A nossa força é muito sutil e muito delicada. A gente precisa aceitar isso. Que a nossa força está exatamente nessa nossa feminilidade, nessa nossa delicadeza. Sabe aquele toque que só a mulher sabe dar? Que entra numa casa e transforma a casa no lar? Que pega qualquer coisa e multiplica, que abençoa, que cura qualquer coisa, assim, daí parece que você pega ali a pessoa, ela tá cansada, ela tá assim, você faz um chá e aquilo ali. Então, assim, a gente tem sim os nossos superpoderes, mas não é pra gente ser heroína e querer matar um leão por dia, não é isso, não é isso, né? A gente sim tem que se realizar, a gente tem que estar sempre com os nossos olhos brilhando, sim, mas desde que isso não seja a sua responsabilidade principal. Você tá indo? Oi, Dazi, boa tarde, tudo bem?
Você tá indo pro teu trabalho para somar. Você tá feliz porque você sabe que você é cuidada, você sabe que, né, que você tá com um cara bacana, que provê. Então você tá naquele momento indo, você tá somando ali. Não é a sua responsabilidade, porque quando a mulher tem essa responsabilidade nas costas, pode ver, é muito sofrido. Ela começa a ficar acabada, ela começa a adoecer, você vê que a aparência fica diferente, né? Igual eu falei, de repente a mulher tá numa situação em que ela tem que correr atrás, não tem o que fazer, né? Ela tá sozinha, ela tá ali com os filhos, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar de braço cruzado? Infelizmente, é a consequência das escolhas dela. Então ela vai trabalhar fora, ela vai cuidar desses filhos, mas que a pessoa não faça isso como para provar para o mundo que ela é muito foda, querendo fazer demais, né? Então ela tá nessa situação, ela vai ter que cuidar dessas crianças. Ela não ouviu a alma na hora de escolher a pessoa, né? Ela tava nessa dependência, então ela foi assim com aquela pessoa, teve os filhos dela, né? Então é muito importante a nossa independência, mas como independência, que eu falei para vocês, é sair de casa às 6 horas da manhã, voltar às 8 horas da noite. Exatamente, exatamente. Né? Nesse contexto de que a mulher está sozinha com os filhos, ela não tem outra alternativa, ela tem que ir. Mas o que levou ela a chegar nessa situação? Ter escolhido mal lá no início, né? Porque o cara não é um cafajeste da noite pro dia. Ela só não quis enxergar, né? No iniciozinho ali. Então ela foi, e aí ela vai ter que ir, não tem o que fazer, né, gente? Eu não tô falando pra pessoa ficar assentada com os braços cruzados. Exatamente, né? Mas assim, você tá ali casada, o cara é provedor, ele te trata super bem, aí você vira e fala, ai, eu tô só em casa, mas os seus filhos ainda são pequenos, precisam de você, né? Então, assim, você pode trabalhar? Pode, mas você deve? Não, porque as crianças estão ali, precisam de você. Aí você sai para sofrer, para chegar em casa, ainda ter que fazer o serviço da casa, para se achar uma super mulher. E quem tá preocupado com isso? Ninguém. Você que está iludida, venderam isso, essa ilusão para as mulheres de que isso é ser uma super mulher. Isso é você se fuder. É simples assim. Porque você sabe? Ou então, ai, as coisas estão muito apertadas. Aí você pega e sai correndo para ajudar. Não. Sabe qual é a ajuda que você vai fazer? Você vai ficar quieta, você vai confiar em Deus. E deixa o homem ser homem. É por isso que tem muito homem infantilizado, porque a mulher não tá deixando os homens ser homem. Ela corre porque ela tem que resolver. Não, você não tem que resolver nada. É a mesma coisa da sua relação com Deus e a sua relação com o seu homem. Pode ver. O que você faz quando você tem uma situação que você não sabe o que fazer? O que a gente geralmente faz? A gente vai atrás resolver. Não, eu tenho que resolver. Sim, tem coisa que não vale a pena, é só pra pessoa se matar, se machucar. Ah, não tá dando, né? Vamos supor assim, ah, meu marido tá no serviço, não tá dando, né? Eu quero ajudar. Será que você vai ajudar ficando fora de casa? Sua casa vai ficar uma bagunça, seus filhos vão ser cuidados por outra pessoa, aí a metade do seu salário vai ser para pagar a pessoa para olhar. Se você não tem filhos, é até mais fácil, né? É mais fácil. Mas mesmo assim, você fica sobrecarregada, porque você vai chegar cansada, você ainda vai ter que fazer uma janta, arrumar a casa, por mais que ele te ajude. Então, assim, gente, eu realmente não vejo vantagem nenhuma, né? Quando é a sua responsabilidade. Vocês compreendem isso? Quando você está fazendo porque você acha que aquele homem não tem condições de suprir. Então, sim, a gente é diferente. A gente não é igual ao homem. A gente é delicada. Então, se as coisas estão difíceis aí na sua casa, o que você vai fazer? Aí você fala assim, ah, mas eu vou ficar de braço cruzado e as coisas estão difíceis, mesmo que você não tenha filhos e você pode fazer alguma coisa.
Mas nessa hora aí, que você tá nesse desespero, e se você pegar e for, você vai pegar qualquer trabalho para fazer, qualquer coisa, e não é aquilo que tua alma tá falando, sabe? Ai, você vai fazer isso porque é seu dom, porque é sua vocação, você tá no desespero. Então você vai pegar qualquer coisa, coisa que vai te cansar, que vai te matar, e que no final das contas, você não vai estar contribuindo tanto, né? Porque uma mulher cansada e estressada, ela desestabiliza a casa dela, e ela fica feia, ela envelhece, né? Então, o que que você faz? Você fica ali no teu cantinho, conversa com Deus que ele vai trazer uma saída. Deixa o homem resolver. As coisas estão difíceis? Deixa ele resolver. Ele que é o homem, ele que é o caçador. A gente tem que deixar essa responsabilidade pro homem, né? Então ele vai dar um jeito de arrumar mais um serviço, ele vai dar um jeito de trocar de serviço, porque se você pega e vai lá resolver, você vai escolher qualquer coisa não é para você, a gente não é qualquer coisa. A gente tem que aceitar que a gente tá aqui, a mulher tá aqui para ser mimada, para ser cortejada. Naquele tempo atrás, a mulher ela era desvalorizada assim no sentido de que ela não podia sair, ela não podia se divertir, ela não podia nada. Era o 8 e o 80 agora, né? Eu não tô falando para ser igual era antigamente, né? Isso seria ridículo. A gente precisa sim fazer as nossas coisas, mas tem muita coisa que hoje em dia é falado que é muito que para você fazer, que a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é uma propaganda enganosa, porque na prática não funciona. E o que a gente vê são mulheres machucadas, tristes, infelizes, como a Andrea falou, desencantada com os homens e cada vez mais desencantadas, e ao mesmo tempo que querem mostrar que são independentes deles, estão cada vez mais dependentes, né? Que vivem atrás de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Uma loucura. Então, assim, independente aonde, né? Então, é muito engraçado a gente ver o pessoal falando, né? É muito assim, é uma mentira, venderam uma mentira e o pessoal comprou. Aí, vamos supor assim, aí tá. Aí você tá numa situação, o cara correu atrás, ele conseguiu, vocês estão prosperando, né? Tá tudo direitinho. E agora vai fazer um barulho. Pera aí. Aí tá tudo direitinho, você ficou na sua, você confiou em Deus, né? E aí ele achou uma coisa muito melhor, porque esse trabalho de você ficar ali, porque a gente que dá o tom. Eu tô descobrindo isso, é a gente que dá o tom, né? E aí tudo foi, então aí você vai descobrir o que você gosta de trabalhar, você vai descobrir o que você na calma, fica calma deixa cair. Ah, mas vai cortar água, vai cortar luz, vai, a gente tá sem nada aqui. Deixa o homem resolver. Você precisa deixar para você que é casado. Você precisa deixar o seu homem. Esse trabalho que a gente faz de ficar ali na, na nossa fé, de ficar ali, sabe, daquela certeza, isso é muito desvalorizado, mas é o nosso trabalho. O trabalho que é da mulher de verdade, a gente muitas vezes não faz. E a gente quer fazer aquilo que não é pra gente fazer, que é o que o homem tem que fazer, né? E é exatamente o que a gente faz com Deus. A gente quer fazer aquilo que não é pra gente fazer, e que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. Por isso que as coisas não andam. É a mesma coisa, né? Então, tem que deixar eles. A responsabilidade é deles. Se o cara te chama para sair, ele não tem R$ 1, então você não vai. Você fala, ah, mas eu posso pagar. Não, você pode, mas você não precisa. Não faz isso. Gente, é muito desvalorizante isso, eu acho. Sabe? Eu tô falando assim, a minha opinião. Se a pessoa tem outra opinião, tá tudo certo. É bonito você ter seu dinheiro e você não depender, né? Mas aí, mas mas aí tá, o cara te chama e você que vai pagar. Gente, isso aí é o homem. O homem é caçador. Ele precisa ser caçador, né? Tem muita mulher que trabalha, ajuda em casa e é traída, né? Muitas vezes ela é traída. Por que que ela é traída? Por quê? Porque ela tá se traindo. E aí, tudo que ele não dá pra você, tudo que ele não faz pra você, ele faz lá pra amante dele, né? Em casa, ele não dá conta. Você tem que ajudar, você tem que, né? E com a outra lá,
ele faz tudo por ela. Aí, de repente, você separa e vê ele com outra mulher, tratando a outra mulher completamente diferente. É sempre assim, né? Ele deixa a mulher trabalhadora, batalhadora, para arrumar uma dondoca, para mostrar e para provar na tua cara que era para você ser exatamente daquele jeito. Só que você não aceitou. Você quis ser guerreira, você quis ser a Mulher Maravilha e você se lascou. Vocês já viram a Mulher Maravilha no final do filme? Toda acabada, machucada, porque lutou pra caramba. Ela arrasou, mas tá toda machucada, né? Então, por que a outra é sempre bem tratada? É pra acordar, pra você ver como que faz, né? Pra ela, ele faz tudo. Ele até melhorou de vida depois que tá com a outra. Aí você fala assim, gente, mas comigo eu trabalhava tanto, eu batalhava tanto. É para você enxergar que não era para você fazer isso, que era para você ser bem assim, dondoca mesmo. E aceitar, a gente precisa aceitar que a gente merece ser cuidada, que a gente merece sim, no meio da tarde, sair para fazer unha, fazer cabelo, né? Tem mulher que tem vergonha disso. E tem outras que exageram, né? Às vezes tem uma boa vida, o marido ganha muito bem e ela mete o pau no dinheiro. Ela não soma, ela subtrai. Então isso também não é legal, né? Por isso que o casamento é parceria, né? Então a mulher, ela edifica a casa dela. Então, se não tem parceria, se a mulher só quer meter o pau, só quer gastar, ela não quer saber das contas da casa, eles não têm aquela coisa de sentar e de conversar, né? Ela só quer meter o pau no dinheiro. Isso daí também, né, para quem tem uma situação muito boa, muito diferente, então isso também não é legal, né? Ela não tá edificando, ela não tá multiplicando. E aí, quando você tá numa situação, seus filhos já estão grandes, já estão independentes, igual eu falei, né? Já não precisam de você, já sabem se virar. Aí você vai descobrir qual é o seu dom, qual é a sua vocação. Olha que delícia! Aí você vai tranquila, porque você tá tranquila que seus filhos já estão grandes. Você vai trabalhar naquilo que é o seu dom. Aí não é um peso, é uma realização. E não é a sua responsabilidade pagar as contas. Você está trabalhando e você vai somar. É tão gostoso contribuir, mas contribuir não é a sua responsabilidade. Então você não vai estar carregando um peso, você vai estar contribuindo, né? Você vai estar ali junto com seu marido, os dois crescendo, né? E aí você pode sim ajudar, claro que você vai ajudar. O seu dinheiro também não é só para você meter o pau, não. Vocês vão ali juntos ver o que vocês vão fazer. Então, assim, é uma soma, é uma união, é uma engrenagem. E é muito bonito isso, né? Agora, é o que eu tô falando, aí é uma escolha. Você vai sair da sua casa, do conforto da sua casa, você vai desvalorizar todo o seu trabalho que você faz, né? Para sair, para mostrar para o mundo que você vale alguma coisa. E ninguém tá preocupado. Você está mostrando para quem? Porque ninguém está preocupado com você. Pode uns 5 minutinhos falar de você, alguma coisa assim, mas daqui a pouco a pessoa já esqueceu, já está pensando em outra coisa, já está vivendo a vida dela. Então, assim, qual a sua intenção? A sua intenção é de, sabe, ficar tranquila, esperar o momento certo, né? Aí você vai ver qual é a sua situação. Você tem filho? Você tá só com você, né? Sozinha no sentido assim, você é solteira, você tá casada e tem filhos, então existem situações e situações. E tem aquela situação que é a mãe solteira, né? Que ela tá ali sem muitas opções. Ela tem que cuidar daquela criança, ela vai passar por essa fase até que essas crianças cresçam e ela, né? E aí ó, pode acontecer tanta coisa e no meio desse trabalho que tá ali tão cansativo para ela se abrindo, ela conversando com Deus, as coisas se abrirem para ela, para que ela tenha um trabalho melhor, menos desgastante, né? E sempre na fé, né? Igual eu tô falando, existem situações e situações. A mulher pode trabalhar? Sim. Ela deve trabalhar? Depende. Entendeu? Depende, porque existem situações e situações, né? Então, assim, depende dos filhos já tá grande, igual eu falei, depende se ela é sozinha, se ela tá sozinha, ela vai fazer o quê? Ela tem que ir, né? Mas aí ela indo e ela tendo fé, ela fala, pô, errei, né? Escolhi mal pra caramba. Agora eu tô aqui com essas crianças, eu tenho que correr atrás. Mas ela ali na fé, eu sei que ela vai arrumar um serviço melhor,
que ela vai se realizar, que ela vai ser reconhecida pelo trabalho dela e assim ela vai trabalhar de repente menos, num serviço mais delicado, porque tem serviços brutos, né, para a mulher e que eu digo assim, trabalho braçal, assim, né, coisa bem cansativa, ela chega em casa, tem que fazer todo o serviço, então assim, é mantendo a fé, mantendo ali, pô, e não se entregando para qualquer um nessa fase, tá ali com os filhos, sabe? Não vai se envolver com qualquer um. Quem sabe aparece uma pessoa super 10, porque você tá ali fechada com você, fechada com Deus, na fé. Ah, pô, eu errei, mas agora eu vou prestar atenção em mim, eu vou cuidar muito bem de mim. Eu sei que eu tô me fudendo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas isso não vai ser para sempre, porque Deus tá cuidando de mim. E quando a pessoa tá nessa abertura, com certeza vai aparecer um trabalho melhor. De repente ela conhece uma pessoa super 10 que vai abraçar tudo isso e vai falar, não, deixa comigo. Ai, que delícia, deixa comigo que eu faço. Olha, gente, essa é a energia do homem, essa é a energia masculina, né? E pra gente viver isso, primeiro a gente tem que viver isso aqui dentro da gente, né? A gente tem que estar em harmonia com o nosso masculino para que a gente possa ser feminina de verdade e aceitar que a gente é delicada, que a gente merece ser amada, que a gente merece o melhor, que a gente merece ser muito bem cuidada, mimada mesmo. A gente merece. A gente precisa aceitar isso, né? A gente pode fazer? Pode. Mas você deve fazer? Depende, né? Depende. Então, assim, aí é um casal que não tem filhos. É diferente, né, gente? Então, assim, existem situações e situações e situações. Mas que, resumindo, o que é ser uma mulher independente? É você matar um leão por dia? Será que isso é ser independente? Né? E isso, cada caso é um caso, porque tem casos que a mulher está numa situação, igual eu falei, que não tem o que fazer. Então ela vai ter que ir, não tem o que fazer, né? Mas ela tá tão ali com ela tá tão ali com Deus, que a situação vai transformar. Assim como de todas as mulheres. Porque tem muita mulher que tá casada, mas tá sofrendo, que tá com um cara que não tem nada a ver, né? Então, assim, é... tem várias situações em que ela não tem coragem de sair porque tá bom, porque ela não quer correr atrás. Porque vamos supor, você tá num casamento e tá super gostoso. Então pra que você vai querer sair pra mostrar pro mundo que você vale alguma coisa, pra tumultuar o teu relacionamento? Não vale a pena. Mas já tem aquela outra situação que a mulher tá num casamento falido e ela não quer deixar o cara porque é ele que provê a casa. Então nessa situação, o melhor que ela tem a fazer é sim sair e ir cuidar dela, né? E ir cuidar, porque você ficar no relacionamento e ficar se machucando também não dá, né? Então, nesse caso, oi, Laurindo. Então, nesse caso, é importante ela ter a coragem de sair e correr atrás para ela sim, né? Por quê? Porque ela não pode, a gente não pode ficar se machucando ali numa coisa que não tem a ver, né? Então aí porque se você não gosta do cara e você transa com ele, é como se você tivesse se vendendo, né? Então muita mulher critica a prostituta, mas tem muita mulher que vive dessa forma com o próprio marido. Ela não deixa ele porque é ele que provê. Ela não gosta mais, ela não quer saber, mas qual a diferença dessa para essa? Nenhuma. A mulher ela tá se vendendo por dinheiro e a esposa que não gosta do marido que tá lá só pelo dinheiro, ela também tá se vendendo só pelo dinheiro. Então isso também não é legal, né? Então quando você tá nessa situação que o casamento já foi, que já não tem mais nada a ver, então assim, sai. Deus vai te abençoar e você vai arrumar um trabalho bacana. Às vezes é um trabalho que vai te consumir um pouco mais, mas não tem problema. Estando ali na fé, vai abrir os caminhos para você, você vai se encontrar, vai descobrir o seu dom, a sua vocação, né? E aí você vai. Tudo se abre quando você está fazendo aquilo que a tua alma pede, quando você está a favor do seu reino, quando você está a favor do que é para você, né? Então, igual eu falei, existem situações e situações e situações, né? Só que tudo que você fizer tem que ser a favor da tua independência verdadeira. Qual é a sua independência verdadeira? Aqui.
fazer o que é para fazer de acordo com o aqui tá falando para você, entendeu? De acordo com isso aqui. Porque se você não seguir aqui, você tá dependente. Você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você continua dependente. Porque você tá fazendo pro mundo, você não tá fazendo ali pra, sabe, pra se sentir bem, pra se sentir feliz, pro seu olho tá brilhando. Então é importante você fazer o que for para você fazer que esteja de acordo com aqui. Por isso que é importante a gente se ouvir, é importante a gente se respeitar, a gente tem que ter calma na hora de escolher o parceiro da gente, porque ele dá indício sim, ele mostra quem ele é sim, mas você tá tão naquela ilusão que você não quer enxergar, né? E não faça nada que te machuque, sabe? Eu já errei bastante, eu já errei muito. E de fazer coisas que não tem a ver com a minha engenharia, e eu tenho colhido os resultados das minhas escolhas, né? Só que graças a Deus tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito por quando a gente volta para nossa mulher de verdade, para aquilo que a gente foi feita de verdade, e a gente fala, olha, isso não tem nada a ver comigo mais. Isso não tem nada a ver comigo. Por que eu tô fazendo isso? Essa sou eu? Sabe? Aí você fala, poxa, isso não tem nada a ver comigo. E aí você simplesmente para de fazer aquilo, né? É simples assim. Você viu que não tem a ver o que você está fazendo? Não vai ter uma grande condenação e uma grande fogueira para você. Não. Sabe, você se arrepende de coração e você conversa com Deus, você vê aquela situação se desmanchar, sabe? Seja ela qual for. Pode ser que demore, mas ela se desmancha, porque nada fica, tudo se transforma, né? Não é que muda, tudo se transforma. A lagarta, ela não mudou para borboleta assim, houve uma transformação. Então tudo se transforma quando você volta para você. Basta você voltar para você, você falar a verdade para você, você se encarar, você olhar nos seus olhos, você se tratar com muito carinho. Errou? Não se maltrata, não se maltrata, sabe? Se trata bem, se dê o melhor ali naquele momento, fala vamos que vamos, conversa com Deus e se dê muito amor, aprenda com o seu erro e siga em frente fazendo aquilo que tem a ver, né? O que tem a ver com você, o que tem a ver com a tua engenharia, porque tudo tem jeito. Não desacredita não, sabe? Não desacredita, porque tudo tem jeito. Tudo é transformado no amor, tudo é transformado com carinho, tudo é sempre pro melhor, tudo é pro seu bem. Até o seu erro é pro seu bem, porque aí você aprendeu. E agora você não vai mais criar essas coisas, porque você sabe. Então daqui para frente vão existir outras coisas, mas aquilo lá que você aprendeu, nunca mais, porque você aprendeu. Você sentiu, você passou por aquela experiência e foi tão bacana para você que te transformou, que te forjou de um jeito que você nunca mais vai viver aquilo. Igual eu disse, você vai viver outras coisas, mas aquilo ali nunca mais. Então isso é tão bom você saber que você nunca mais vai ser enganada, você nunca mais vai ser maltratada, você nunca mais vai ser rejeitada, né, e deixada. Por quê? Porque você aprendeu. Então as situações que vão chegar para você, os desafios vão continuar, vai ser outras coisas aí que você vai ter que você precisa aprender, outras coisas que você precisa se aprofundar, detalhes, né? Mas aí vão ser outras coisas. Então é muito gostoso a gente encarar os nossos erros assim. Tá, eu escolhi a pessoa errada, agora eu tô aqui me lascandinho. Mas sempre vem o melhor pra gente, sempre. Porque aquela situação hoje tá pesada, tá difícil, você aí que a mulher tá sofrendo, tá sobrecarregada, a responsabilidade tá nas suas costas, eu sei, não é fácil, mas tudo se transforma. Você escolheu errado, né? Não era essa pessoa, você estava iludida, mas sim, tenha certeza de que o melhor sempre vai estar ali para você. A partir do momento que você se ouve, né, que você volta para você, que você fica independente de verdade, que é ficar dependente aqui de dentro. Eu faço para minha realização. Eu não faço para mostrar para o mundo.
Ah, mas você tá sozinha, já tem 2 anos, você tá sem ninguém, sozinha, entre aspas, né? Já tem 2, 3 anos. Eu tô comigo. Eu preciso desse tempo, eu preciso me conhecer. A gente precisa, sabe? A gente precisa até mesmo dessa limpeza no nosso corpo, porque ali no momento do ato é uma troca muito grande, né? De tudo, de energia, a troca até de DNA ali dentro de você. Então é bom você ficar um tempo ali pra, né? Você com você, pra quando você conhecer uma pessoa, vai tá tudo muito especial, muito bacana. Você não precisa ficar aí com um e com o outro, com um e com o outro, né? Eu não tô aqui para ser moralista, porque eu sou a última pessoa do mundo a ser moralista, sabe? Mas eu tô dizendo assim, de acordo com o que eu tô aprendendo, de acordo com o que essa libertinagem toda me trouxe e eu tô aprendendo, sabe? Então é quando você passa pela situação, então você pode falar daquilo com mais assim, com mais confiança, porque você já passou por coisas que te amadureceram e que te trouxeram tantas coisas, tantos aprendizados, né? Eu também tenho os meus desafios, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, eu estou aqui falando sobre as minhas experiências e sobre o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? Uma coisa muito particular que eu trago aqui para que possa motivar você, para que possa te inspirar, para que possa fazer com que você reflita. Eu não sou a dona da verdade, graças a Deus, né? Mas assim, é um bate-papo, aqui é uma ideia, né? Que fique aí para você, que mexa com você e que você não faça nada para mostrar para o mundo que você é uma super mulher. Só de você estar aqui, você já é super mulher, você já é um super homem, né? Então, assim, só da gente ser a gente e a gente fica cada vez mais. Sabe o que é ser heroína? É quando você desperta para você e você aceita quem você é de verdade. Aí você se torna uma heroína, porque você tá tão sendo você que você se transforma na Mulher Maravilha. E não é de você, sabe, querer mostrar para o mundo que você ficar se fudendo para ter valor, para ter reconhecimento, para ter mérito. Como assim eu preciso ter mérito baseado no aplauso do outro, baseado no olhar do outro? Não, eu mereço, eu mereço porque eu tô aqui. Eu sou ser humano. Eu mereço tudo do bom e do melhor, eu mereço ser bem tratado, eu mereço, né? Eu que tenho que me reconhecer. Eu mereço toda coisa boa. Só da gente estar aqui, Deus criou a gente pro melhor. Deus criou a gente pra coisa boa, né? Então, assim, não precisa ninguém bater nas suas costas e falar, nossa, você arrasou pra você merecer alguma coisa. Não. Quem faz isso com você é você. Fala, nossa, né? E a mulher precisa aprender a usar o trabalho dela, porque a gente tem um trabalho muito silencioso e muito bonito de edificação no nosso lar, de abençoar a nossa casa, de abençoar o seu homem, seja seu marido, seu namorado, seja lá o que for. Então a gente tem esse dom, né? A gente precisa voltar para nosso trabalho verdadeiro, que é em primeiro lugar, que é esse. E depois eu vou trabalhar fora, não vou, né? Vale a pena, não vale a pena? Eu tô fazendo, já tá na hora certa de eu ir, né? Não tá na hora certa. Ah, eu não tenho escolha, eu tenho que ir. Aí então você vai ver, você pode trabalhar? Pode, mas você deve, depende. Então, assim, né? Vai ter um momento que você vai descobrir o seu dom, você aí que é dona de casa, né? Que já tá com seus filhos grandes, já você vai descobrir qual que é o seu dom, qual que é o seu talento. Imagina você tá trabalhar naquilo que você ama e todos os dias você vai estar vivendo o seu sonho. Você vai estar ali, você não está trabalhando com aquele peso da responsabilidade. Não, você está se realizando. Olha que delícia. Essa é a independência. Você está fazendo para você. Você está multiplicando, né, as finanças da sua casa juntamente com seu marido, mas deixa a responsabilidade para ele. A gente precisa aprender a deixar o homem ser homem. Por que ele perde o interesse por você? Porque muitas vezes você quer ocupar um lugar que não é seu. E aí ele brocha. Claro, você quer ser mais homem do que ele, então não vai funcionar. Homem é caçador, homem é provedor, homem vai pra guerra, homem corre atrás. Isso não é pra gente. A gente tem que aceitar isso, né? A gente tem que aceitar que a gente é delicadeza, que é aí que tá a nossa força. A gente é forte demais. É uma força avassaladora. Mas como que é essa força, né? Então, é isso que a gente precisa refletir e parar de acreditar e de engolir
todas essas coisas que falam pra gente, né? Então aqui é uma reflexão, falam, que tem que ser assim, que tem que ser assim. Será mesmo que tem que ser assim? É bom a gente fazer essas paradas assim e ver o que é mesmo, o que não é, o que serve para você, o que não serve para você, porque uma coisa que é super 10 para uma pessoa, para você não vai dar certo, não vai funcionar, porque muitas vezes você já está em outra. Isso, lembrar de quem somos como mulheres, ser humano mulher, e isso, a gente tem que aprender a ser mulher, porque no início, naquele tempo lá que a mulher não podia nem falar nada, não podia nem votar, era assim, fechado demais. E agora virou um oba-oba, né? E, e aí a gente fala assim, mas a gente pode tudo. Mas a gente pode, mas que tudo é esse, né? A gente pode tudo, mas que tudo é esse? A gente pode tudo aquilo que é para mim. E tudo aquilo que é para você é tudo aquilo que é para você, é diferente. Então a gente tem que parar de se comparar. É que toda mulher tem que fazer assim. Gente, somos individualidades, né? A gente tem que valorizar esse dom da mulher, esse nosso dom de abençoar, de edificar. Existe sim. Isso é muito falado entre o pessoal que é mais evangélico, né? Que tem mais essa coisa da mulher que edifica, aí tem o varão, tem a varoa, eles têm muito isso, e é verdade, com a minha experiência aqui dentro da minha casa, né, eu falo do que eu vivo, assim, né, de outras situações, eu não tenho como falar porque não faz parte do meu dia a dia. Então, assim, você colocar dentro do seu casamento também muito oba-oba, muita coisa assim, só estraga, só tumultua, não te traz paz. Então, você tem que ver, a gente pode tudo, mas tudo o quê? O que esse tudo? Tudo aquilo que é para você, que tem a ver com você. Será que precisa de tanta coisa? Ou será que você está colocando também nada? Então, assim, isso aí você tem que ver, né? A gente tem que. Não pode pegar tudo que a gente vê por aí e enfiar água lá abaixo e querer fazer e querer ser muito assim, moderninha, porque tem coisa que não funciona, tem coisa que não dá certo, tem coisa que destrói, e você, mulher, pode estar destruindo o seu relacionamento por você querer ser muito moderna, entendeu? Querer ser muito assim, você tá se lascando. Então, você reflita, isso é para mim? Isso vai edificar o meu lar? Isso vai trazer benefício para mim? Se aqui você sentir que tá fechado, é porque não. A resposta vem muito rápida, muito clara, muito, sabe? Para de querer fazer gracinha, para de querer agradar o homem também, de fazer coisa que não tem nada a ver com você, para mostrar para ele que você é muito moderna, que você é muito mulher, e você se lasca, sabe? É assim. Então a gente tem que ter muito essa dependência aqui da gente, pra gente ser uma mulher independente de verdade, tá bom? Era isso que eu queria vir falar para vocês, tá? Ouçam com muito carinho. Eu sei que cada um faz o que quer, o que tem vontade, mas assim, passa a se ouvir mais. É muito importante você ter o seu momento ali quietinha, você com você, né? Para que você possa ouvir sua alma, para que na hora que você for escolher o seu homem, que você possa escolher um que tenha tudo a ver com você, né? Na verdade, não é nem escolher, que quando você tá a favor aqui do seu reino, a pessoa aparece assim, né? É Deus te abençoando. E quando Deus abençoa a gente, as coisas são assim, né? Sei lá, você conhece a pessoa, você fala, nossa, tem tudo a ver, quando vê, você já tá junto, né? As coisas que são de Deus são muito simples, são muito fáceis, elas vão se, né? Elas vão se, assim, muito rápido, muito fácil, muito fluido. Aí você percebe, não, isso aí é pra mim mesmo, né? Então, assim, se cuida, se valoriza, cuida do seu corpo, né? O nosso corpo é um templo, o nosso corpo é sagrado. Eu posso falar disso com categoria, no sentido de, sabe, cuida do teu corpo, cuida da tua vida, sabe, tenha essa conexão com Deus, faça suas escolhas de acordo com a sua mulher, não copia moda, não copia artista, não copia essas coisas, porque não que você vai ser uma mulher toda quadradinha, não é isso também, mas tudo tem o seu ponto, né? Não precisa ser nem muito lá, nem muito freirinha também, né? Tudo tem
ali dentro do alinhamento, né? Dentro da sua medida. Cada um tem a sua medida, é isso que eu queria dizer, tá? Então sempre vai aqui, ó, pela tua medida. E para você precisa ter essa intimidade. Tenha sempre essa intimidade para que você possa fazer as escolhas certas de acordo com o teu reino, de acordo com Deus, tá bom? Olha, gente, eu espero ter contribuído de alguma forma, né? E um beijão para vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, né? Que vocês se cuidem, não faça nada para agradar ninguém. Não vale a pena. Faça para você, por você, né? Esquece, porque ninguém tá o tempo todo pensando em você, ninguém tá preocupado com você. A pessoa mais importante é aquela que você olha no espelho todo dia quando você acorda de manhã e que você esteja tão plena e tão feliz que você possa que quando amanhecer você tenha vontade de levantar da cama, sabe? Porque muitas vezes amanheceu e eu não tinha muita vontade de acordar, sabe? Então assim, hoje eu vivo isso. Quando dá o meu horário, eu acordo às 4, eu acordo com vontade de viver. E isso não tem preço. E a gente só encontra essa vontade de viver a partir dessa comunicação que a gente tem que ter e para sempre com o nosso reino, fazendo as escolhas certas, tá? Então isso é muito importante, a gente se respeitar, tá? É muito importante a gente se respeitar. Esquece o outro, esquece. Sabe, se respeita, se trata como uma preciosidade. Isso é muito importante. Que aí todo dia você vai ver como um presente. Você vai sentir que você é o seu presente. E isso não tem preço, gente. Eu tô falando pra vocês, vale a pena. E se você errou, não tem problema nenhum. Você vai aprender, vai levantar, vai sacudir a poeira e vai dar a volta por cima. Que a gente aprende e a gente vai fazer do jeito que é pra fazer. E é isso. Tá bom? Não desiste de você não, tá? Um beijo. Até semana que vem. Meninas, obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Obrigada. Um beijo.